Muito bom dia. Bom dia a todos que estão acessando a nossa sala para mais um Tendências para Cidades. Vamos esperando as pessoas entrarem, bastante gente se conectando. Tendências para Cidades que hoje é especial. Nosso formato, né, com três palestrantes hoje fica um pouco de lado para a gente fazer um bate-papo muito especial aqui com a professora Tania Baquim, já está conectado conosco, já já passo a apresentação. E aí, nós estamos aqui ainda recebendo as pessoas, fiquem à vontade. Quero convidar todos aí que estão entrando, que estão se conectando, deixe seu nome, a cidade de onde vocês estão, para a gente ter depois esse aí apanhado. E nós vamos hoje ter uma hora aqui de conversa com a professora Tania. E as perguntas vocês podem mandando pelo chat ou pelo QA. E o pessoal lá da FNP vai separando, vai mandando aqui para mim, e a gente vai fazer no final, tá bom? Estou vendo aqui, o pessoal ainda está acessando. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Bom, então vamos começar o Tendências para as Cidades de hoje, uma iniciativa inovadora da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, criado propositalmente neste ano eleitoral com o propósito de reunir especialistas para a gente discutir os desafios da administração municipal e gerar ideias e proposições que possam ser aproveitadas e elaboradas nos planos de governo. E para que esses planos de governo também se tornem eficientes para as cidades brasileiras, né? Se você quiser assistir os webinários anteriores do Tendência para Cidades, nosso canal no YouTube tem todos os episódios. Você pode acessar pelo site tendências.fnp.org.br. Lá você tem o acesso para o canal no YouTube no episódios anteriores. Eu sou Décio Júnior, consultor da Frente Nacional de Prefeitos para este projeto. Eu sou um homem branco, com os cabelos que se perderam ao longo do tempo. Uso um óculos, estou com uma camisa azul escura, com fundo desfocado na minha sala. E agradeço a todas e todos. E o episódio do 10 do Tendências para Cidades começa agora. Um plano de governo bem elaborado deve olhar para a cidade em todos os seus aspectos e considerar o crescimento ordenado, a mobilidade urbana e a segurança viária. Deve se preocupar em superar os desafios da cobertura vacinal, promover o acolhimento e a inclusão de grupos diversos, garantir o acesso à educação, fortalecer a segurança, ocupar os territórios das cidades de forma planejada e manter uma preocupação constante com o meio ambiente e com as mudanças climáticas, alinhados à Agenda 2030 e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Os episódios do Tendências para as Cidades são essenciais para os pré-candidatos a prefeito e prefeita e contribuem para a construção de um plano de governo eficiente e integrado ao desenvolvimento social, econômico e sustentável dos municípios brasileiros. Tendências para as Cidades, conteúdo gratuito e valioso para planos de governo e um projeto fundamental para o seu pré-candidato. Bem, o tema de hoje do Tendências para Cidades é cidades esponjas e ações para mitigar os impactos das enchentes, e faz parte dos ODS 11 e 13, que tratam respectivamente de cidades e comunidades sustentáveis e ação contra a mudança global do clima. E hoje, especialmente, nós vamos receber aqui, estamos recebendo Taneia Baquim, ela que é arquiteta, pesquisadora, educadora com atuação, interseção entre o desenho urbano, arquitetura paisagística e ciências ambientais e humanas, professora do projeto urbano e diretora de pesquisa em projeto urbano e territorial na Universidade Técnica de Delft, nos Países Baixos,
e coordenadora da área de Design, Planejamento e Governança do Ambiente Construído para Iniciativa Interdisciplinar para o Programa de Pesquisa Brasil e Holanda. É chefe de Território de Transição, plataforma de pesquisas em ambientes críticos e extremos, o Critical Environments Group, e estúdio de graduação e editora do Journal of Delta Urbanism. Líder do programa plurianual de pesquisa Water for Change e atual principal programa de colaboração Índia-Holanda sobre águas. Coordena também o programa plurianual de pesquisa conjunta sobre rede de cidades pluviais, projeto na interseção entre ação climática e saúde do ambiente construído, entre a Universidade de Delft e a Universidade de São Paulo, professora Taneia Baquim. É um prazer imenso recebê-la. Muito obrigado pela disponibilidade Hum, e queria deixar aqui já a palavra para a senhora poder fazer essas explanações iniciais para a gente entrar nesse debate das questões das cidades esponjas e se isso cabe aqui no nosso país. Muito obrigada, Décio, pelo convite. realmente uma honra estar aqui com todos vocês, vendo o ingresso de todos que estão participando nessa videoconferência. Realmente é um grande prazer e honra estar aqui com vocês. Sou brasileira, como podem notar, gaúcha de Porto Alegre, há muitos anos já, 25 anos morando fora do país, mas sempre conectada, através, né, da minha atuação como acadêmica e profissional com instituições brasileiras. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo convite, por essa oportunidade de condividir com vocês em um diálogo, formas, de repensarmos o nosso contexto urbano, no Brasil. Professora, o que nos motivou, né, a entrar nesse debate foi justamente toda essa tragédia que a gente tem acompanhado no Rio Grande do Sul. Eu acho que isso é um marco para e um alerta, né, sobre as questões climáticas e também sobre a relação das cidades com seus rios, com seus ambientes. Vamos pensar primeiro assim, o que que a gente pode trazer como lição dentro daquilo que aconteceu no Rio Grande do Sul para as próprias cidades gaúchas, mas também para outras cidades do Brasil. Sim. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, é justamente a entendermos a condição extrema, né? A condição de mudanças climáticas como ponto de partida, que talvez, realmente é impossível, não olharmos para isso, trazermos essa questão, essa dimensão das mudanças climáticas, da crise ambiental, a crise socioambiental muito forte que vivenciamos não, hoje, que já temos vivenciado há décadas, mas que, realmente, com o passar do tempo, se torna cada vez mais urgente, e a questão realmente da emergência em relação a isso, então das diferentes crises que estamos, constantemente vivenciando, que fazem parte do nosso dia a dia, e com esse olhar muito próximo e muito atento à questão das mudanças climáticas, que tornam, digamos, essas crises socioambientais que já fazem parte do nosso dia a dia ainda, mais agravadas, e principalmente na condição extrema. Então, o Brasil, dada a sua escala geográfica, a sua diversidade, ambiental, paisagística, não só a diversidade, como sua riqueza, né, da fisiografia do Brasil, do clima brasileiro, que muda muito entre regiões, né? Então, realmente é um olhar muito atento às condições de clima, às mudanças de clima que estamos tendo, às condições extremas que, infelizmente, serão, cada vez mais frequentes. O que aconteceu no sul do Brasil não é um evento isolado, né? Nós temos já vários eventos, em São Paulo, Rio de Janeiro, né, Belo Horizonte, enfim, desculpe, em vários estados, né, isso já tem acontecido. Claro que o que aconteceu agora no Sul foi realmente, histórico como evento, mas infelizmente as projeções climáticas, nos mostram que essa condição extrema será cada vez mais frequente, e não somente sobre a condição de um extremo em excesso de água, então das inundações e enchentes, mas também, da estiagem, da seca.
que é outra questão muito grave que também historicamente temos vivenciado no Brasil. Então, eu acho que, como, digamos, como a fala inicial, eu gostaria de pedir a todos essa sensibilidade e atenção, que as condições climáticas, de mudança climática, condições extremas, infelizmente, serão parte do nosso dia a dia e da nossa forma de planejar, o contexto urbano. Professora Tanéia, eu vou pedir uma gentileza para a senhora, que eu esqueci de pedir. Nós temos aqui, entre os nossos participantes, pessoas que são deficientes visuais. Quero até deixar um abraço para o Daniel. Daniel, que é um assíduo nosso aqui. Daniel, hoje nós não temos nenhuma apresentação. A professora Tanéia, a gente vai fazer esse bate-papo, né, sem apresentação, mas eu gostaria que a senhora se descrevesse, fizesse uma Sim, autodescrição, até para que ele pudesse é, se identificar. E aí eu já vou entrar com uma questão. Dá tempo ainda, professora, de repensar todas essas mudanças que estão acontecendo? sim. Então, eu começo me descrevendo, sou uma mulher de pele branca, com bochechas vermelhas agora, conversando com vocês, tenho cabelo castanho e estou usando um rabo de cavalo. Muito bem, E com fundo do do meu estúdio em casa com paredes brancas e móveis brancos. Então, essa é a minha imagem. Bom, claro que temos tempo. Eu acho que é importantíssimo esse olhar, não só um olhar, mas realmente uma abordagem, um posicionamento, vamos chamá-lo otimista, né? Porque realmente é necessário essa questão. É uma forma de esperança, inclusive aqui em Roterdã nós temos agora, iniciou a Bienal de Arquitetura e Urbanismo, que o título é A Natureza da Esperança, The Nature of Hope, que é justamente o olhar a processos naturais como fundamentais nessa reconstrução, digamos, no reabilitar, na regeneração, em processos de regeneração, se fala, acho que essa é uma palavra muito importante, da cura, né, de cuidarmos do nosso ambiente construído, do espaço coletivo que todos nós, da dimensão cívica, né, que temos, desse espaço público coletivo, das infraestruturas, do espaço aberto, do contexto de convivência, né, que temos que o ser urbano, que as cidades nos trazem, né, essa coletividade. Então, realmente, esse espaço construído, que é um espaço também da natureza, né, então, que deve uhum, ser regenerado, deve ser cuidado por todos nós. Então, existe uma dimensão, um forte aporte público, né, das instituições públicas, nessa estruturação, né, e digamos, na dimensão dos serviços que devem ser oferecidos e estruturados para a população como um todo, mas também nós temos uma dimensão cívica individual, né, de responsabilidade no cuidado desse mesmo espaço, dessas mesmas infraestruturas. Então, eu acho que, de novo, as duas palavras regeneração e cura são fundamentais e elas acontecem através desse olhar para o ambiente natural, para trazermos de volta, né, como o nome, The Nature of Hope, né? Então, uhum, tem um jogo de palavras que fala de esperança, mas também fala da contribuição da natureza, dos processos naturais, da ecologia, né? Então, dimensões socioecológicas, eu acho que é fundamental o planejamento através de um olhar socioecológico, a dimensão entre nós humanos e o que falamos os não, né, more than humans, né? Então, toda a condição da vida de outras espécies, da vegetação, das águas, da terra que uhum. suportam a vida, né? Então acho que esse olhar de regenerativo e de cura, com certeza, nos dá, digamos, a possibilidade de continuarmos, de sustentarmos a qualidade da vida no futuro para outras gerações. Agora, professora, regenerar o verde parece assim, eu fico na dúvida, porque vamos pensar na prática, os futuros prefeitos e prefeitas, né, que estão pensando os seus planos de governo, eles olham para as suas cidades e aí você tem um rio que foi todo canalizado e que está tampado. A prática é destamponar o rio, alargar, é recuperar o verde ou destruir o cinza, vamos dizer assim, porque você tem um conflito ali entre o que é, né, do rio
mas que já está ocupado pela construção civil, pelo espaço Claro. urbanístico que toma conta daquele leito, né? Então, Sim. quais são ali as medidas, né, a serem tomadas, é, práticas para que as cidades possam rever essas relações, né, urbana com seus rios ali? Obrigada, Décio. Essa é uma pergunta realmente crucial e não fácil de ser respondida, porque, digamos, como princípio, a princípio de projeto, né? Princípio de Uhum. planejamento, processo, projeto e implementação, e também como posicionamento de governança, digamos, é realmente renaturalizar, né? Então, se você olhar em relação ao que eu falei inicialmente, que estamos vivendo numa condição de múltiplas crises e numa condição de frequência de extremos que será cada vez maior. Então, realmente, a esperança é regenerar processos naturais e renaturalizar áreas, digamos que foram intensamente urbanizadas com as infraestruturas cinzas, né? Então, com um excesso de pavimentação, de impermeabilização do solo, existe uma correlação extremamente direta. Então, você tem a densidade de população, a densidade de área construída é igual à vazão. Então, quanto mais se constrói, quanto mais se impermeabiliza o solo, você está criando vazão no momento de chuva extrema. E também você está impedindo o solo né, da famosa recarga do lençol freático, que é a condição de esponja, né? Então, você também está impedindo que o solo receba a água da chuva né, e que se recarregue com essa água para um momento de estiagem. Então, isso, digamos, o renaturalizar é uma ação fundamental. A questão é aonde podemos executar essa ação e como né, em face das formas de ocupação que temos. Então, é muito claro que é extremamente complexo e delicado, digamos, a destruição do que foi construído, né, da ocupação existente. Eu acho que não seria esse o ângulo. Mas trabalhar a partir, digamos, de locais que possam ser readaptados, né? Em inglês se usa a palavra retrofitting, que seria a Uhum. atualização de infraestruturas. Por exemplo, um exemplo que eu tenho citado muito, se você trabalha com a rede de mobilidade como um todo, urbana, existem vias que não são tão importantes do ponto de vista do trânsito. E talvez essas vias elas possam ter uma redução, digamos, na caixa da via, para o do uso de automóveis. Então, você pode estar desenhando ciclovias, né, uma mobilidade mais lenta, uma maior área para pedestres e, com isso, áreas verdes, junto a áreas verdes, né? Então, já traz um impacto, digamos, um impacto, uma mudança melhor no contexto como um todo. A questão da abertura de rios no contexto de São Paulo, né, famoso sobre os rios subterrâneos, enfim, né, isso faz parte também do histórico das cidades, sobre rios e riachos, a cobertura com a rede viária. Então, isso é um processo que, por exemplo, algumas cidades já têm passado sobre essa abertura dos rios. Por exemplo, Oslo, na Noruega, fez um projeto já de alguns anos nesse, digamos, esforço de abrir para a superfície rios e riachos e canais que foram colocados, né, no subsolo ao longo dos anos. Então, é um esforço que eu diria fundamental, mas, claro, ele é situado. Então, é necessário uma avaliação do quanto a ocupação existente pode ser modificada, quais seriam os lugares que esse processo também traria, digamos, uma regeneração urbana como um todo. Eu acho que é muito importante no contexto, por exemplo, holandês também se fala, mas também no Brasil já há vários exemplos, por exemplo, como Curitiba, Belo Horizonte, até mesmo aspectos em São Paulo e Rio de Janeiro, onde nós temos, digamos, a regeneração urbana com um objetivo de uma melhoria de drenagem, de segurança hídrica, mas ao mesmo tempo você está trabalhando com uma melhoria da qualidade do espaço como um todo. Então, essa regeneração traz áreas de lazer, áreas naturais, você, inclusive, talvez até melhore a qualidade do solo, do uso do solo, do valor do solo, inclusive, do valor da terra como um todo, né? Então, digamos,
é um conjunto de análises que é com um olhar muito sensível às condições do lugar, do sítio, para entendermos como esses processos de regeneração, de revitalização de áreas, pode ser multiobjetivo, com diversos, digamos, objetivos de desempenho, mas ao mesmo tempo também priorizando a qualidade urbana e da vida, né, digamos, a saúde pública como um todo. Eu quero crer que é uma ação que depende de muito recurso, né? Você vai mudar uma estrutura urbana, então os prefeitos os candidatos a prefeitos, os pré-candidatos que estão nos ouvindo, as pessoas que estão pensando em plano de governo, a gente já tem que ter essa noção de que não é barato, né? Porque você Sim. precisa rever. Só que pode ser lá na frente ter um resultado melhor. Então, para quem for dar início a projetos como esse, Tânia, por onde começar a pensar, por exemplo, nas esponjas, né? Esse conceito de criar as esponjas nas cidades, por onde começar? Né? Qual é o modelo que as cidades, que cada cidade tem a sua peculiaridade, né? A sua característica geográfica, enfim, mas por onde começar nesse projeto, né? Desenvolver esse projeto nos territórios urbanos? Bom, não existe, na realidade, Uma fórmula, né? Assim. não existe uma fórmula. Bom, a fórmula até foi parte do meu doutorado de pesquisa, mas na realidade de novo, como a minha resposta anterior, se define pelas características do lugar, do sítio, né, da Uhum, situação do lugar, do contexto. Então, você pode estar regenerando áreas com infraestruturas, o que nós chamamos de infraestruturas verdes e azuis, né? Que também existe uma outra nomenclatura muito utilizada hoje internacionalmente, que são as soluções baseadas na natureza. Soluções baseadas na natureza é um conceito importante dentro disso, porque se fala de infraestrutura verde e azul, ou seja, corredores verdes, jardins de chuva, áreas verdes de detenção e retenção em parques, e praças, áreas azuis sendo, desculpe também, a pavimentação permeável, áreas azuis sendo canaletas verdes, que em inglês se chama bioswale, pequenas áreas de retenção com espelhos d'água, né? Então, nessas infraestruturas, a noção da soluções baseadas na natureza, ela vê a infraestrutura verde e azul como também importantíssima na qualidade econômica e social, ou seja, que traz, por exemplo, possibilidades de desenvolvimento econômico, de amenidades, de uma valorização do custo do solo, da terra, mas também condições, digamos, uma melhoria de questões sociais, como áreas de encontro, áreas de lazer, melhoria da qualidade da saúde pública, né, da saúde também do ambiente construído. Então, o que eu quero dizer com isso, que cada lugar sempre potencialmente pode estar recebendo as infraestruturas verdes e azuis com esse olhar de soluções baseadas na natureza que trazem também valores econômicos e sociais. Então, existe a necessidade de uma definição de projeto, né, do local. Mas, por exemplo, parques e praças existentes, todos eles podem ser regenerados a partir desse olhar de desempenho, né, do uhum, desempenho uhum, da gestão das águas da chuva, do desempenho de uma melhora do microclima. Quanto mais de densidade de vegetação você contribui para a evapotranspiração, você está melhorando o microclima daquele lugar, né? Você uhum, traz condições de sombreamento. Então, áreas arborizadas, elas são muito mais confortáveis sob o ponto de vista ambiental e climático do que áreas não arborizadas, né? Então, existe, digamos, em qualquer espaço, é possível fazer esse esforço de regeneração com infraestruturas medidas verdes e azuis, com esse olhar de valor econômico e social que elas incluem e trazem, que também a gente fala de serviços ecossistêmicos, né? Mas existem lugares, digamos, que inicialmente são mais, que existe uma affordance, que eles são, digamos, mais apropriados para receber tais medidas, como os espaços abertos existentes, mas como também a rede de mobilidade, numa análise, como eu disse anteriormente, de determinadas vias, e corredores
que podem estar recebendo uma mobilidade lenta de ciclovias e, com isso, serem também transformados em corredores verdes e azuis, que na grande escala é fundamental, porque, ah, por exemplo, a água, o fluxo da água, a água, ela viaja no espaço. Então, de montante, de áreas altas a jusante, a áreas mais baixas. Então, existe uma rede, né? Por isso, a água ela é gerenciada em rede, não só a partir de redes de drenagem, né, as redes tradicionais, mas também no espaço da superfície, do espaço aberto. Então, se nós conseguirmos desenhar grandes corredores verdes e azuis dentro da malha urbana, existe essa possibilidade em segurança de estarmos, digamos, gerenciando essa água de superfície nesses espaços que são desenhados para isso, né? Então você também está fazendo essa conexão entre áreas da cidade. Então existe todo digamos, um conceito de rede, de como colocarmos áreas em conexão, em relação, mas também um olhar que é específico de cada lugar, qual é o potencial de regeneração que existe. Fazendo então que o meu raciocínio, ao invés de eu investir grandes recursos para fazer grandes intervenções, é aproveitar os espaços de parques, de praças e tal, para tentar fazer os projetos começarem a nascer por ali, né? Exato, com um desempenho maior, um desempenho ambiental maior, né? E realmente digamos, é esse exercício de despavimentar, replantar árvores é fundamental. Então, essa densidade de vegetação, ela é fundamental para uma condição de, digamos, de microclima, de qualidade, inclusive, redução da poluição do ar, né? Qualidade do ar, Uhum, qualidade sonora também, né? Não só poluição, digamos, química, mas também a poluição sonora do ambiente construído. Então, existe, é comprovado cientificamente uma redução drástica de níveis de estresse quando estamos em contato com áreas verdes. Mas também o fato de termos áreas, digamos, renaturalizadas, elas convidam para, por exemplo, atividades de esporte, atividades de lazer, né, entre todas as faixas etárias da população. Então, enfim, então existe essa dimensão, a noção da multifuncionalidade, né? Então você não é simplesmente uma praça, o desenho da praça pode estar recebendo sim as atividades sociais, né? Coletivas, mas também essa dimensão de desempenho ambiental, que é muito importante. Eu gostaria só de salientar algo que eu acho que é importante, nesse contexto, esse projeto, né, esse desenho de infraestruturas verdes e azuis, da noção do esponja, é funcional na manutenção das nossas cidades, no dia a dia, né, numa melhoria uhum. da qualidade, da saúde do ambiente construído, de sua população no dia a dia. Em face a eventos extremos, nós precisamos de outras medidas. Porque, por exemplo, foi o que aconteceu agora no Sul. Então, com um volume de vazão, um volume de água muito alto, o solo encharca, né? Então, você não tem mais essa condição do esponja. Então, Uhum. acho que isso é fundamental. A noção do esponja, ela digamos, é uma ação de regeneração, de requalificação, né, da qualidade espacial e da saúde pública como um todo, no contexto urbano da vida do dia a dia. Em condições extremas, nós precisamos de um outro conjunto de medidas que são chamadas medidas estruturais e não estruturais em face à emergência. Queria que a senhora falasse um pouquinho dessas condições extremas, mas antes, só registrar aqui rapidamente, não vou falar tudo, mas vou fazer um apanhado aqui. A senhora trouxe chuva para o Agreste Alagoano hoje. Paulo Bonfim está aqui, falando que está Coisa chovendo boa. bastante por lá, é ele que sempre participa com a gente. Alegre, Espírito Santo, Arapiraca, Alagoas, Blumenau, Santa Catarina, Chapecó, Santa Catarina, Eunápolis, na Bahia, Guarujá, João Pessoa, Joinville, Jundiaí, Mojimirim, Niterói, Pelotas, Pinhais, no Paraná, Porto Alegre, Ribeirão Preto, São Carlos, São Francisco de Paula, também no Rio Grande do Sul, São José dos Campos, São Sebastião em Alagoas, que é o Paulo Bonfim, Tapejara, no Rio Grande do Sul, também tem outras cidades, e tem um comentário aqui da Ana do Amaral Mesquita. Ana Mesquita,
Ana, que é uma conhecedora de águas profundas, porque fez a travessia do Canal da Mancha, mas ela comentou aqui que tem um projeto muito bacana aqui em São Paulo, que pleiteia a reabertura dos rios, chamado Rios e Ruas, que leva as pessoas para conhecer os rios e riachos e nascentes. Muito bacana. Professora, é só para a gente entender. Então, em situações extremas, se pode imaginar, porque imagina-se que essas situações extremas tendem a aumentar, né? A Sim, gente discutiu semana passada sim. com o professor Carlos Nobre, inclusive, ele colocou essas situações de que um período muito próximo de 10, 20 anos, nós vamos ter um aquecimento muito grande com essas inversões de seca no norte e chuva no sul. Então, quer Exato. dizer, nós vamos ter. Então, como pensar em preparar cidades desde já? Questões dos diques que tem em Porto Alegre, resolve? Todas as cidades podem adotar? Como é que é? Os diques são uma das possíveis, digamos, medidas estruturais, né? Então, Uhum, mas não, de novo, a minha resposta é sempre é necessário uma avaliação cuidadosa das condições físicas, ambientais, paisagísticas, socioeconômicas e políticas, de cada lugar, né? Então, a partir dessa avaliação, desse diagnóstico, né, cuidadoso de cada cidade, né? Quais são as condições que cada cidade, a caracterização de cada cidade no seu contexto físico, ambiental, socioeconômico, cultural, político como um todo, né? Então, a partir dali, qual é o melhor conjunto de medidas? Então, os DICs, sim, é uma das, digamos, uma das medidas estruturais tradicionais na proteção ao risco, né? Se fala de proteção uhum, ao risco, mas, por exemplo, eu posso trazer, digamos, um pouco o exemplo do contexto holandês. A Holanda, ela é construída a partir de diques, inclusive as crianças na Holanda, elas constroem diques na praia. Então, faz parte do imaginário cultural holandês, né? Essa é uhum, uma sociedade estruturada por diques, né? Porque dois terços dos Países Baixos da Holanda é abaixo do nível do mar. Mas o que que aconteceu? Após as enchentes de 93 e 95 na Holanda, o governo holandês entendeu que os diques não seriam mais suficientes para, digamos, manter o nível de proteção do país em face às mudanças de clima, né, as condições, enfim, essa incerteza climática do nível das águas que estava por vir. Então, a partir daquele momento, foi iniciada essa mudança de paradigma, onde, justamente nessa condição da abertura de espaços, né, dar mais espaço para o rio, né? Então, nessa condição de dar mais espaço para o rio, foi o projeto que foi desenvolvido a partir de 2007 na Holanda, mas também um outro movimento na linha de costa que se chama Construir com a Natureza, Building with Nature, ou seja, de fazer um alargamento, então no caso das dunas é uma outra forma de proteção em condições de costa, então de não só continuar trabalhando com uma verticalização das dunas e uma verticalização dos diques, mas de dar mais espaço para a água de superfície, mais espaço para os rios. Então, redesenhar as áreas ribeirinhas para a segurança hídrica, mas ao mesmo tempo com um forte olhar em condições de qualidade espacial, né, de regeneração do espaço e regeneração urbana ao longo de áreas ribeirinhas, que essa renaturalização traria. E nas zonas de costa, né, então em contato com o mar, não só mais dunas, verticalização de dunas, mas um aumento, digamos, da zona de transição entre a costa e a zona de terra, né, e as cidades, uhum, através, digamos, um alargamento dessa zona de transição. Então, o meu ponto é, os diques, sim, é um conjunto de medidas possível, mas em face a essa incerteza em relação aos níveis da água, é fundamental esse outro paradigma, né, esse outro olhar que dá mais espaço para o volume de água, para a vazão de água, dá mais espaço para essa zona de transição entre sistemas de água e terra. Então, onde você tem não é mais uma linha de costa, né, mas é uma zona. Então, uhum, mata ciliar é fundamental. Também entendermos o assoreamento dos rios, né? O assoreamento de lagos, lagoas e rios. O que tem acontecido,
esse assoreamento que vem em função de determinadas infraestruturas tradicionais que foram colocadas, da forma, né, digamos, da ocupação ao longo desses corpos de água, como também toda a questão, eu acho que é fundamental um outro olhar, é o olhar do saneamento também, né, da poluição dos nossos corpos de água, da sedimentação que acontece não somente pela, digamos, pela perda de massa de sedimentos, né, de terra, mas também da sedimentação que acontece pela poluição, né, digamos, do uso urbano. Então, não é, nunca é somente uma medida, é uma série de medidas estruturais e não estruturais, novamente, que podem ser utilizadas, mas é necessário essa análise muito sensível das condições, da caracterização, novamente, física, paisagística, ambiental, ecológica, social, econômica e política de cada lugar. Como é que funciona e por que que não deu tão certo, talvez pelo excesso de água, né, os diques em Porto Alegre? Ou o sistema, o modelo é um modelo ultrapassado, enfim, porque a gente fica naquela expectativa e aí, né, tem a questão da eficiência, mas quando a gente passa por uma situação dessa, a gente vê que que não foi tão eficiente assim. Então, como pensar ou repensar esse tipo de modelo? Bom, no contexto, claro, agora foi realmente um contexto extremo, né, de Uhum, chuvas, né, se pensarmos que em um dia nós tivemos 700 milímetros de água em um dia, né, então é realmente ah, ah, o nosso sistema de proteção, ele é desenhado, ele é dimensionado para determinados eventos, né, então existe a probabilidade, se use, digamos, qual é a probabilidade do evento para o qual a infraestrutura será dimensionada. Então, de novo, vou lhe dar o exemplo da Holanda. A Holanda ela é uhum, dimensionada para um evento de probabilidade de 1.000 a 2.000 anos. Por isso que na Holanda nós não temos enchentes nem inundações, mesmo morando abaixo do nível do mar, porque a infraestrutura é desenhada, dimensionada para um evento de probabilidade baixíssima, né? Então, ela é superdimensionada. No nosso contexto, no contexto de Porto Alegre, eu não sei lhe dizer agora qual foi, digamos, o evento, né? Como essa infraestrutura ela foi dimensionada, mas ela recebeu um evento extremo, né? Então, por exemplo, o Muro da Mauá, ele foi, as comportas elas foram dimensionadas para até 6 metros de água. Mas também essa informação eu não tenho ela precisa uhum, agora. Mas o que aconteceu? Aconteceu uma falta de manutenção das infraestruturas, né? Então, por essa falta de manutenção, houve falha no sistema de proteção. Então, o meu ponto é que existe, digamos, é que é justamente esse pensamento que precisamos planejar e desenhar com um olhar em incertezas, ou seja, que não é somente uma forma de dimensionamento e um determinado, digamos, uma determinada medida que soluciona qualquer cenário, mas pensarmos que precisamos ter uma série de medidas que podem ser complementares e principalmente em diferentes condições, em diferentes, digamos, extremidades de eventos, elas podem entrar em diálogo. Então, se você tem uma cidade que já há, digamos, uma maior capacidade de amortecimento, de retenção da água em excesso em áreas que foram desenhadas para isso, você consegue, no momento do pico da vazão, do pico da chuva, você uhum. consegue manter, digamos, partes da cidade não inundadas, né? Então, ao mesmo tempo, você tem o desenho dos diques, você tem um desenho de barragens, digamos, de áreas de proteção. Elas devem ser mantidas, né? Então, é um sistema de proteção. Então, é fundamental a manutenção da infraestrutura de proteção de segurança hídrica, é fundamental. Então, existe um esforço de manutenção das infraestruturas existentes, mas também um esforço paralelo de darmos mais áreas de amortecimento. Então, essas áreas de amortecimento, elas podem acontecer dentro do contexto urbano,
mas também podem ser desenhadas nessa zona de transição entre corpos de água e terra, né? Então, se, Uhum. por exemplo, fosse possível outras formas, digamos, de uma maior, digamos, de áreas de transição, também o desassoreamento de determinadas condições, né, ao longo digamos, do contexto do corpo fluvial como um todo, talvez também teríamos tido um desempenho melhor. Então, sempre acontece através de um conjunto de medidas, e nesse olhar, né, de mantermos, é fundamental a manutenção da infraestrutura, que está ali com um objetivo muito claro de proteção ao risco, mas também de darmos mais espaço para os rios, espaços de vazão, né, de amortecimento e retenção em zonas que foram desenhadas especificamente para isso. Né, é só fazer um registro aqui da Isabel Ferreira, Belo Horizontina, morando em Brasília. Saudações, Isabel, desde aqui de Belo Horizonte. Eduardo, que é de Três Coroas, no Rio Grande do Sul, e ele faz um comentário que a cidade foi novamente atingida por enchente no último domingo. Eu aproveito aqui para, em nome de toda a equipe, né, da Frente Nacional de Prefeitos, desejar aqui toda a solidariedade ao povo gaúcho, né, ao povo de Porto Alegre, também do interior, muito atingido. E, professora, para entender, no caso, por exemplo, o Rio Grande do Sul está se recuperando, as cidades estão se recuperando. O gestor público consegue, né, pensar ou a possibilidade de se ter estratégia de ações de recuperação e, ao mesmo tempo, ações que visam mitigar outras enchentes? Sim, então exatamente são esses os esforços são três linhas que acontecem paralelas. Você tem a linha da emergência, né? Então, quais são as Uhum, ações do governo a nível municipal, ou estadual, ou federal em relação à condição de emergência? Você tem a linha digamos, da após a emergência, então, famílias que perderam suas casas, que foram desabrigadas, então, qual é o plano de reabilitação, né, uhum, temporário, né, então, digamos, retomar o funcionamento das cidades como um todo, né, então, da condição do viver, do funcionamento da infraestrutura, algo que aconteceu no Sul, que se fala no contexto de infraestrutura crítica. Você não só teve as enchentes e as inundações, mas também a falha das infraestruturas, né? Abastecimento de água, a rede de eletricidade, de comunicações. Então, primeira ação é a emergência, a segunda ação é retomar a vida, né? Então, essa retomada de funcionalidade da vida urbana. E a terceira linha é reconstrução. E no esforço da reconstrução, existe esse olhar de resiliência. Então, acho que essa é uma outra palavra e conceito também para todos fundamental, a noção da resiliência. E essa resiliência, então, nesse esforço de reconstrução, como iremos reconstruir, né, agora no contexto do Estado do Rio Grande do Sul? Como iremos reconstruir o Estado? Da mesma forma que foi construído anteriormente? Ou vamos utilizar essa oportunidade que veio, infelizmente, através de uma catástrofe tão grande para repensarmos o nosso modelo infraestrutural, a forma como investimos em infraestrutura, como projetos infraestruturais são concebidos a partir, perdão, a partir de novo desse olhar da regeneração de processos naturais, de dar espaço, né, de melhorar a qualidade ambiental e, digamos, de gestão climática como um todo. Então, nesse esforço da reconstrução, com um olhar muito forte de longo prazo, a resiliência, a sustentabilidade e a resiliência, existe uma outra dimensão que é interessante, que é a resiliência, que também traz digamos, esse esforço de retomada da funcionalidade. Então, você sofre um impacto, mas você tem a capacidade de retomar a sua funcionalidade anterior. Existe uhum, um processo de aprendizado, ou seja, o quanto aprendemos do evento sofremos agora e quanto esse aprendizado nos faz tomar uma tomada de decisão diferenciada de uma tomada de decisão que teríamos feito no passado, anterior ao evento, né? Então, essa resiliência, ela é evolutiva, ela não é parada no tempo, né? Ela aprende com o passar dos eventos, com as mudanças demográficas, sociais, políticas, ela se ajusta. Então, dentro desse contexto, existe uma forma de planejar que se chama planejamento adaptativo.
Ou seja, não é um blueprint, não é um plano Uhum. que permanece, digamos, fixo, estático no tempo e no espaço, mas ele tem, digamos, ele é programado com determinados instrumentos e ações que podem ser adaptadas, né, a partir desse aprendizado das mudanças, de novo, né, de condições socioeconômicas, políticas, demográficas como um todo, mas também das mudanças climáticas e ambientais. Então, esse esforço da reconstrução, ele acontece paralelo à retomada da vida e aos esforços da emergência, mas o esforço da reconstrução, ele parte desse olhar, digamos, de longo prazo, dessa resiliência evolutiva, né, de termos capacidade de nos adaptar às mudanças que estão acontecendo e, com tudo isso, de sustentarmos a vida para as próximas gerações. Taneia, nós estamos caminhando para o nosso final. Vou só reforçar o pessoal. Quem quiser fazer pergunta, pode mandar aqui pelo chat ou pelo QA. Tem um comentário aqui da Daniele Garcia, de Aracaju. Ela diz que a cidade sempre sofre com o transbordamento de canais quando a maré está cheia. E a gente fica imaginando que são características distintas, né? As cidades que são litorâneas ou que são, como Porto Alegre, né? À margem de um grande rio, mas também as cidades do interior, cada uma com sua característica, e possivelmente aí tendo que rever as suas relações com os rios. Agora, Taneia, uma questão importante, nós estamos falando sempre da área urbana, da questão da urbanização em torno do rio, mas o gestor público ele vai ter que olhar para o município como um todo. É importante também, e de que maneira fazer isso, olhar para os rios nas áreas rurais, Sem nas dúvida. nascentes. Como é que a gente pode fazer esse cuidado também fora da área urbana? Sem dúvida. Isso é uma questão de o que nós chamamos de projeto ou plano na escala regional. Ou seja, Uhum, a área municipal ela compreende a área urbana e a área rural. E digamos, essa regeneração territorial, paisagística, ambiental, ela acontece ao longo das áreas urbanas e rurais, na conexão entre áreas urbanas e rurais. Então, é a paisagem como um todo. Então, isso é fundamental. Existe uma tendência de termos um olhar muito, digamos, focalizado para as áreas urbanas, mas o desempenho delas acontece juntamente às suas áreas rurais, né? uhum. E outra questão também que eu gostaria de salientar é a importância da bacia hidrográfica como unidade de governança, planejamento e projeto. Por quê? Porque, infelizmente, a natureza não respeita áreas administrativas, né? Então, se você tem a cidade, uma cidade tem um pedaço de uma bacia, né? E tem uma outra cidade que complementa aquela bacia, inevitavelmente, as duas cidades precisam estar em diálogo para um melhor desempenho da bacia como um todo. Existem alguns modelos muito interessantes com a ideia de tratado de rios, ou seja, que ao longo do rio, quais são as cidades, os municípios, né, que estão ao longo daquele rio, e a tomada de decisão ela deve ser compartilhada e em forma participativa entre os municípios ao longo daquele corpo de água, daquela bacia. Então, esse é uma outra mudança de olhar, de paradigma que é importante o papel vital da bacia hidrográfica como unidade de governança e planejamento. Aí eu fico pensando, né? Nós temos aqui os comitês das bacias hidrográficas, que Sim, sempre trabalharam um pouco assim, do ponto de vista geral, à margem da administração pública, né? Não com uma preocupação, um olhar tão atento. Eu acho que o fortalecimento dos comitês, ou então, para quem não tem, né? Fortalecer esses comitês agora, exato. É fundamental. Junto ao corpo a partir técnico, de agora, é essencial. Isso. exato, juntamente ao corpo técnico Oi? dos municípios, do estado, né, que dão Uhum. suporte ao desenvolvimento de medidas. Então, isso é fundamental. Muito bem, deixa eu ver aqui, professora, que tem uma pergunta aqui, Ranieri da Nóbrega. Hoje existe na Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos uma comissão de apoio aos municípios que disponibiliza o cadastro para empresas e profissionais que possam promover a contribuição para o desenvolvimento de soluções sustentáveis para o município. Não, na verdade, é uma pergunta, né? Perguntando se hoje existe na frente, e como a Frente Nacional pode ajudar. Nós vamos passar essa pergunta. Pablo, na Holanda, a drenagem é uma das medidas utilizadas para a redução das cheias?
Acho que foi bem comentado. E em outros lugares, né? Não só na Holanda, né, professor? A gente viu recentemente na entrevista que a senhora deu, Nova York tem um exemplo muito prático disso Claro, já, né? claro. Não, em vários lugares, na realidade, isso é a drenagem. Também, digamos, é fundamental mantermos, do seu ponto de vista da governança hídrica, corpos técnicos, né, que sejam realmente especializados em drenagem urbana, isso é fundamental. Drenagem, junto a saneamento, né, provisão, hídrica. Também não existe, eu acho que isso é uma outra dimensão importante, né, o quanto a gestão, das águas urbanas, ela colabora com a gestão de resíduos sólidos, né? Então, a gestão Uhum, do lixo. Isso realmente é fundamental, de novo, naquele escopo de manutenção, a manutenção das nossas infraestruturas e do nosso ambiente urbano como um todo. Outra questão também que faz parte da nossa lei federal é o uso múltiplo das águas. Então, uhum, pensarmos nessa multifuncionalidade de corpos de água, né? Não só na dimensão, do escopo, digamos, de drenagem, de amortecimento, de áreas, também possivelmente, então, de desempenho, digamos, infraestrutural, mas também como áreas de lazer, de cultura e natureza como um todo, mas também, por exemplo, como, hidrovias, né? Então, que também podem estar colaborando com a mobilidade urbana como um todo. uhum. E aqui no Brasil, a Então, mobilidade regional, né? exato, exato, exato. Professora, na verdade, eu fiz a pergunta errada do Paulo Souto aqui. Ele pergunta se na Holanda a A dragagem. Sim, a dragagem é dragagem é um dos utilizados para dragagem, a redução sim. das chuvas. A Tem dragagem é sistema de fundamental no dragagem? contexto holandês, é o que Uhum, mantém o funcionamento do território holandês, é a dragagem. Mas também isso é como as digas, o processo de dragagem, faz parte de um modelo tradicional da proteção, hídrica holandesa, e hoje existem projetos em desenvolvimento, para a redução da dragagem. Então, deixar sedimentação de alguns rios, porque na realidade essa sedimentação também ela é importante na contenção dos volumes de água. Então, dessa força da água, porque nós somos um delta, um estuário na Holanda, como também, uhum, né, no contexto do delta do Jacuí, no sul, onde você tem um volume de água que pode estar chegando com muita força, então é importante também entender que alguns braços de rios, eles podem ser renaturalizados, então, nesse sentido, a redução da dragagem deles, para deixar áreas de sedimentação maior nessa renaturalização. Mas, de novo, todas são medidas que são situadas, que são projetadas com um olhar muito próximo das condições, do local, e qual é a melhor, digamos, as melhores medidas estruturais, a serem tomadas. dragagem cabe também para o Brasil, uma medida que os municípios podem adotar? Sim, dependendo das condições, Das condições? assim, de cada lugar, sim, é uma das possíveis medidas, né? A dragagem é sempre uma das, Uhum, das possíveis medidas, mas ela traz essa manutenção contínua, então é importante, de novo, dentro de uma análise hidrológica, hidrogeológica como um todo, uhum. geotécnica também, entender qual é o melhor conjunto de medidas. Maravilha. Professor, nós estamos chegando ao nosso final. Eu queria agradecer imensamente a participação, a disponibilidade de nos atender desde aí os Países Baixos, né, da Holanda. É, nós estamos vivendo um ano eleitoral. Projetos de governo estão sendo pensados e elaborados. Além de tudo que a gente falou, o que a senhora deixaria, de mensagem aí para os nossos pré-candidatos de todo o Brasil? Sim. Por favor, uma atenção muito cuidadosa às questões das mudanças climáticas, da justiça espacial, da justiça ambiental, né? Então, da qualidade socioambiental, projetos que tenham uma base socioambiental muito forte, com esse olhar, e é uma responsabilidade. Uma responsabilidade, a resposta às mudanças climáticas, a adaptação das nossas cidades às mudanças climáticas que são inevitáveis, principalmente no nosso contexto de Brasil, pela linda geografia e clima que temos, mas que somos expostos a isso. Nós temos a Amazônia, né?
Então, projetos de natureza ambientalista é uma questão de vida, né? Então, realmente não é mais. Eu faço um apelo a todos desse olhar, dessa atenção, desse cuidado às condições ambientais, porque se eu sou mãe de gêmeos de 4 anos e realmente eu gostaria para, né, enfim, que as nossas crianças tenham condições de vida, tenham água no futuro delas, né, que tenham realmente uma condição de segurança de vida. Então, os nossos recursos naturais estão acabando. Não só uma questão, né, uma urbanização muitas vezes não planejada, intensa, porque muito rápida. Então, um consumo digamos, do nosso ambiente no contexto urbano, mas também como um todo, como produzimos em áreas rurais, a química que é utilizada, a poluição que geramos a partir de processos de produção que são justificados por modelos econômicos, enfim, né, sabemos disso, mas eu gostaria de colocar a todos esse apelo, de um olhar muito próximo a uma resposta, adaptação dos municípios às condições climáticas, a uma melhoria da qualidade ambiental como um todo e a justiça espacial. Daniel Baquim, quero agradecer imensamente em nome da Frente Nacional de Prefeitos, nosso presidente, prefeito de Aracaju, Divaldo Nogueira, pela participação, pela aula, pela lição, e Obrigada, foi uma honra. agradecer também a todos que nos assistiram até agora. Professora, tem uma mensagem aqui do Eduardo, que é do Grupo de Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu vou encaminhá-la diretamente à senhora, que foi uma mensagem em particular sobre o estudo, e aí eu encaminho para o e-mail da senhora, tá bom? Também, muito obrigada. Gente, obrigado a todos. Lembrando que esse episódio do Tendência para Cidades, daqui uma semana vai estar no nosso canal no YouTube. Se você quiser assistir os demais episódios, né, que já foram transmitidos, lá no nosso site, tendências.fnp.org.br, lá tem o link para o nosso YouTube. Nosso site que está ganhando uma cara nova, daqui 2 semanas vai estar de cara nova. E semana que vem não, nessa semana ainda, na sexta-feira, a gente vai estar de volta às 10 horas da manhã, um novo episódio. Eu vou pedir para vocês acompanharem a nossa programação nas redes sociais, porque nós estamos fechando uma agenda e deu um probleminha para sexta-feira, então acompanhe ali a programação. Possivelmente o nosso assunto será políticas públicas para pessoas em situação de rua, ou nós vamos tratar o tema como elaborar um plano de governo, que também é fundamental. Então, fique atento, ainda hoje nas nossas redes sociais, no Instagram, @tendências para cidades, ou nas redes sociais da Frente Nacional de Prefeitos, a nossa programação de sexta-feira será divulgada. Tá bom? Gente, obrigado, professora, mais uma vez, Muito gratidão, obrigada. Muito obrigado pela obrigada. Muito obrigada a disponibilidade. todos. Obrigada. Parabéns pela iniciativa. Ah, obrigado. Um forte abraço, gente, um forte abraço, professor. Tchau, tchau, tchau. Muito obrigada.